Oi, gente. O combustível vai ficar mais caro e essa retórica, essa narrativa da mídia corporativa que haveria uma crise entre a ala econômica do governo Lula, simbolizada pelo Haddad, e a ala política, simbolizada pela Gleisi Hoffmann. Faz sentido? Eu vou responder essas e outras questões nesse vídeo. Primeiro, é importante compreender e voltar um pouco no tempo, não é? Voltar um pouco no tempo e lembrar que em 2016 a Petrobras modificou a sua política de preços para paridade internacional, que tratou o produto nacional como se fosse um produto importado, o que leva não apenas a levar em conta impostos e o câmbio, mas acaba produzindo, né, um produto nacional muito mais caro, obviamente. E isso elevou o preço dos combustíveis em demasia desde 2016, quando se abandonou a política de o custo mais uma margem de lucro, que era a política até aquele momento, né? É claro que esse foi um dos motivos pelos quais aconteceu o impeachment / golpe jurídico parlamentar sobre a Dilma. Enfim, o que é que o governo Bolsonaro fez ano passado? Ano passado, de forma eleitoreira, em cima da hora da eleição, ele reduziu os impostos que incidiam sobre a gasolina e sobre o diesel para diminuir o valor dos combustíveis para tentar ganhar a eleição. Foi uma medida eleitoreira e que desfinancia os estados para garantir saúde e educação do ponto de vista ao nível estadual. Não é? Os estados ficaram subfinanciados com essa desoneração dos combustíveis. Qual foi o compromisso do novo governo? Que em algum momento vai reonerar, ou seja, vai recolocar os impostos sobre os combustíveis. Só que se recolocasse os impostos sobre os combustíveis em janeiro, o governo teria acabado de começar e o preço do combustível iria crescer, porque não dá para mudar a política de preços da Petrobras em janeiro. E quando é que dá para mudar a política de preço da Petrobras? Em abril. Sim, ainda não chegamos lá. Quando se modificar a composição do conselho da Petrobras, não é só a presidência. Tem que se tentar modificar a composição do conselho e aí, em abril, tentar modificar a política de preços da Petrobras para voltar a ser o custo nacional, não é? Com uma margem de lucro. Se isso for modificado, o preço dos combustíveis tende a cair e aí seria possível reonerar os combustíveis, ou seja, recolocar os impostos, sem que isso significasse um aumento muito grande do preço do combustível. Portanto, essa narrativa que a imprensa faz entre uma tensão entre Gleisi e Haddad é uma narrativa mentirosa, porque Haddad também defende a mudança da política de preços da Petrobras. A discordância pode ser apenas quando começar a recolocar os impostos. E o grupo de Haddad parece defender algo como uma coisa gradual para já começar em março, e Gleisi está incentivando que seja só depois de abril, quando a modificação da política de preços acontecer. De fato, Gleisi explica isso muito bem em suas redes sociais. E a gente pode ver isso aqui na rede social da Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Diz ela: antes de retomar tributos sobre os combustíveis, é preciso definir uma nova política de preço para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país. Ela está absolutamente correta. Absolutamente correta. Se conseguirem fazer isso em abril, pode-se modificar a política de preços. Tem uma sugestão rolando aí de se criar um fundo para estabilizar o preço. Embora a ideia de reservas para a área alimentar, reserva de estabilização de preço, é uma ideia boa para a área alimentar, para petróleo, especialmente para os derivados do petróleo, eu não considero essa ideia boa. Eu prefiro a ideia de se voltar a ser o custo de fabricação mais um percentual de lucro de 6 a 8, 9% no máximo, para remunerar a empresa.
quando eu estou falando disso, eu estou falando do percentual que é produzido no Brasil, porque parte a gente importa, né? Parte a gente compra do exterior. Mas a parte que a gente produz, se tiver essa nova política de preços, isso automaticamente reduz o valor dos combustíveis. Diz Glaze: a política de preços atual, implantada pelo golpe, faz o povo pagar em dólares por gasolina e diesel que são produzidos aqui no Brasil em reais. A tal PPI sempre foi inflacionária e só favorece a indecente distribuição de lucros e dividendos da Petrobras. Isso também tem que mudar. Tudo aqui está correto. Eu só acrescentaria que não é só porque faz o povo pagar em dólares. Sim, o câmbio tem um efeito, mas é porque a política de paridade internacional de preços trata o produto nacional como se fosse um produto importado. Isso obviamente é um equívoco, e isso foi feito naquele momento em 2016 para beneficiar os acionistas minoritários da Petrobras, para beneficiar o conjunto de pessoas que ganham muito dinheiro com ações na Petrobras, né? Ou seja, o grupo de pessoas que recebem os dividendos gordos da Petrobras foram os que se beneficiaram da mudança da política de preços da Petrobras, né? Essa mudança que aconteceu aqui, ó, né? Enfim. E o governo já declarou que quer mudar a política de preços antes de voltar a cobrar imposto sobre a gasolina, o que eu concordo, considero que é a estratégia correta. Terceiro, disse Glaze Hoffman: impostos não são e nunca foram os responsáveis pela explosão de preços da gasolina que assistimos desde o golpe no governo Bolsonaro-Guedes. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descompromisso de campanha. Absolutamente correta, Glaze. Ela está absolutamente correta. E eu acrescento dizendo o seguinte: a estratégia agora, popularidade para o novo governo, eu estou falando agora tanto da dimensão política quanto econômica, é uma coisa muito importante. Então, a desoneração só deve ser mantida até o momento que for possível modificar a política de preços. Quando a política de preços for modificada e com a mudança da política de preços isso for reduzir significativamente o valor dos combustíveis, você recoloca a tributação sem que isso signifique um aumento do preço dos combustíveis. E, ao recolocar a tributação, isso viabiliza, do ponto de vista fiscal, o orçamento dos estados quando o assunto é saúde e educação, porque os estados não podem ficar penalizados. Inclusive, eu sugiro, e gostaria de ver isso, de que se fizesse um cálculo de quanto a desoneração produziu de déficit para os estados, para que o governo se comprometesse que parte do superávit desse ano que deve acontecer fosse destinado para suprir esse déficit produzido pela desoneração dos combustíveis. Ou seja, o dinheiro que ficou faltando por causa dessa política ser reposto ao longo do ano ou no final do ano, quando um novo orçamento for construído para o ano que vem. Mas, gente, é muito importante a mudança na política de preços da Petrobras, porque essa mudança não só vai reduzir o preço dos combustíveis, caso ela aconteça em abril, como essa mudança pode também levar a Petrobras a uma autonomia financeira maior e condições de financiar projetos ecologicamente sustentáveis, entre outras iniciativas, né? A Petrobras pode ter uma reorientação na sua política, em vez de colocar tanto dinheiro para dividendos, modificar a forma como gasta os seus recursos, né? Como se organiza enquanto empresa. E também, reduzindo o valor dos combustíveis, reduzir a inflação. E com isso, reduzir o preço da comida, o preço dos produtos de limpeza. Modificar a política da Petrobras é central para tornar os produtos de necessidades básicas mais baratos. Eu até acrescentaria que uma política que reduz a tributação sobre o consumo, mas coloca na renda, na especulação financeira, nos bancos, nos lucros bancários, seria uma política fundamental
para equilibrar as contas do Estado. Eu vou deixar as reportagens que eu utilizei no comentário fixado. Se você gosta muito do que a gente faz, se inscreve também no nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. O link tá no comentário fixado. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo.